Ela enviou uma mensagem acidentalmente, chamando o chefe de sexy e arrogante. E a reação dele a deixou sem palavras. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Aproveite a história. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Mariana Faria abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a irmã mais nova, no apartamento alugado em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. O barulho do trânsito já ecoava pelas janelas mal vedadas, misturando-se ao som da televisão ligada na sala, onde sua mãe assistia ao noticiário matinal antes de sair para o primeiro dos 2 empregos. Levantou-se em silêncio, tomou um banho rápido no chuveiro, que ora esquentava, ora gelava sem aviso, e vestiu o terno cinza que havia comprado parcelado em 12 vezes. Era o terceiro que possuía. Todos comprados com o mesmo sacrifício, porque trabalhar na Tech Vision Enterprises exigia uma apresentação impecável. Cada peça de roupa era um investimento calculado, cada real gasto pensado 3 vezes. Na cozinha, preparou o café preto forte que a sustentaria até o almoço e guardou na bolsa o sanduíche de pão francês com mortadela que seria sua refeição. Sua mãe, Dona Rosa, apareceu vestindo o uniforme de limpeza, os cabelos já presos sob a touca. Filha, chegou a conta da luz. Está em cima da geladeira, disse, evitando o olhar de preocupação da filha. Não se preocupe, mãe. Eu resolvo quando chegar, respondeu Mariana, sabendo que mais uma vez precisaria fazer malabarismos com o salário. A viagem de ônibus até a Vila Olímpia levava 1h40 minutos. Mariana aproveitava o trajeto para revisar mentalmente a agenda do dia. As reuniões de Lucas Thorne, os relatórios que precisava preparar, os telefonemas que deveria fazer. Trabalhava como assistente executiva júnior há 2 anos. E cada dia era uma prova de fogo. Lucas era exigente e perfeccionista e não tolerava erros. Era também, ela admitia em seus pensamentos mais secretos, o homem mais impressionante que já havia conhecido. O prédio espelhado da Tech Vision se erguia imponente na região mais nobre da cidade. 32 andares de puro poder corporativo, onde as decisões tomadas movimentavam milhões e influenciavam milhares de vidas. Mariana sempre sentia um aperto no peito ao entrar no lobby de mármore. Não pertencia àquele mundo, mas havia conquistado seu lugar através de muito estudo e dedicação. No 28º andar, onde ficava a presidência, o ambiente era ainda mais intimidador. Paredes de vidro, móveis de design italiano e um silêncio que sugeria eficiência absoluta. Mariana chegava sempre 40 minutos antes de Lucas para garantir que tudo estivesse perfeito quando ele chegasse. Às 8 em ponto, as portas do elevador se abriram e Lucas Thorne emergiu como sempre. Terno impecável, postura ereta, olhar determinado. Aos 35 anos, havia construído um império tecnológico partindo de um pequeno escritório, e sua presença comandava respeito imediato. Cumprimentou Mariana com um aceno quase imperceptível e seguiu para sua sala. Bom dia, Sr. Thorne. Sua primeira reunião é às 9 com a equipe de desenvolvimento. Os relatórios estão em sua mesa e o café está pronto, disse Mariana, mantendo o tom profissional que havia aperfeiçoado. Lucas parou e a encarou por um momento, como se a visse pela primeira vez. Os números da filial de Campinas estão corretos? Ontem à noite recebi informações conflitantes, perguntou, sua voz carregando a autoridade de quem não aceitava imprecisões. Verifiquei 3 vezes, senhor. Os dados estão corretos. Posso solicitar uma confirmação adicional se desejar, respondeu Mariana, sentindo o peso do olhar dele sobre si. Não será necessário, disse Lucas, e entrou em sua sala. O dia transcorreu em ritmo frenético. Mariana coordenou 6 reuniões, reorganizou 2 compromissos cancelados de última hora e mediou 3 ligações internacionais complicadas.
Durante o almoço, ficou em seu posto comendo o sanduíche enquanto finalizava relatórios, porque Lucas poderia precisar de algo a qualquer momento. Às 3 da tarde, a crise estourou. Um dos maiores clientes da empresa, insatisfeito com um atraso na entrega de um software, ameaçou cancelar o contrato milionário. A reunião de emergência foi convocada e toda a atenção do escritório se concentrou na sala de conferências. Mariana observava pela parede de vidro como Lucas comandava a situação. Sua inteligência era fascinante de assistir. Ele desmontava problemas complexos como quem resolve quebra-cabeças, sua mente trabalhando em velocidade impressionante. Mas havia também uma frieza em seus gestos, uma distância que o separava de todos ao redor. Durante a reunião, ela percebeu um erro nos contratos que havia sido apresentado. Era sutil, quase imperceptível, mas poderia comprometer toda a negociação. Seu coração disparou. Deveria interromper. Lucas havia deixado claro que não tolerava interferências durante reuniões importantes. Mas se ela não falasse, a empresa poderia perder o cliente. Respirou fundo e bateu delicadamente na porta de vidro. Lucas a encarou com irritação evidente, mas fez um gesto para que entrasse. Com a voz firme, apesar dos nervos à flor da pele, Mariana apontou o erro na cláusula do contrato. A sala ficou em silêncio por segundos, que pareceram eternos. Lucas verificou a informação e seu rosto se transformou. O erro havia sido detectado a tempo. A negociação foi salva, o cliente apaziguado e o contrato assinado. Quando todos saíram da sala, Lucas permaneceu sentado, olhando para Mariana. "Como você percebeu isso?" perguntou genuinamente intrigado. "Eu sempre reviso todos os documentos 3 vezes, senhor." "É um hábito", respondeu ela, tentando disfarçar o tremor na voz. "Um hábito que salvou 5 milhões de reais hoje", disse Lucas, e pela primeira vez desde que ela trabalhava lá, algo que parecia quase um sorriso cruzou seu rosto. Naquela noite, no ônibus de volta para casa, Mariana refletia sobre o dia. Havia provado seu valor mais uma vez, mas sabia que isso não mudaria sua realidade. Ainda dividiria o quarto com a irmã, ainda faria contas para pagar as despesas, ainda seria apenas a assistente eficiente que Lucas mal notava. Mas algo havia mudado naquele olhar dele quando ela salvou a reunião. Uma faísca de reconhecimento, talvez até de respeito. Era pouco, mas para alguém que lutava todos os dias para provar que merecia estar naquele lugar, era o suficiente para alimentar a esperança de que seu esforço, um dia, seria verdadeiramente valorizado. Na semana seguinte, a rotina voltou ao normal. Mas Mariana percebia que algo havia mudado sutilmente. Lucas ocasionalmente a encarava por mais tempo que o necessário, como se tentasse decifrar um enigma. Durante as reuniões, ele às vezes pedia sua opinião sobre detalhes que antes resolvia sozinho. Eram pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas ela os notava. Era uma quinta-feira particularmente caótica. 3 reuniões importantes no mesmo dia, uma apresentação para investidores internacionais, e Lucas estava visivelmente tenso. Mariana havia chegado ainda mais cedo, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Às 10 da manhã, quando a segunda reunião terminou de forma conturbada com um cliente insatisfeito, o escritório inteiro parecia carregar eletricidade no ar. Lucas passou por sua mesa como um furacão. Os cabelos ligeiramente desalinhados pela primeira vez desde que ela o conhecia. "Preciso dos relatórios financeiros do último trimestre em 15 minutos. E confirme se a videoconferência com Tóquio está funcionando", disse sua voz mais áspera que o usual. "Já estão prontos." "Senhor, e a conexão foi testada 3 vezes. Respondeu Mariana, estendendo os documentos perfeitamente organizados. Ele parou, olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar e depois seguiu para sua sala sem uma palavra. Às 2 da tarde, durante seu horário de almoço, Mariana estava no pequeno jardim interno do prédio, tentando aliviar a tensão do dia. Sua amiga Juliana havia ligado, preocupada porque não se falavam há uma semana. "Mari,
Você está bem? Sua voz está estranha, disse Juliana do outro lado da linha. Ai, Ju, é esse trabalho. Está me consumindo, suspirou Mariana, sentando-se em um banco isolado. Hoje está terrível. Meu chefe está impossível mais que o normal. Aquele que você sempre fala. O CEO bonitão? Mariana riu, sentindo-se aliviada por poder desabafar. Esse mesmo. Sabe o que é pior? Ele é insuportavelmente atraente e sabe disso. É tão... não sei como explicar. Explica sim, vai, incentivou Juliana curiosa. Ele é tão sexy, Ju. Sério mesmo. Mas é tão arrogante também. É insuportável essa combinação. Fico irritada comigo mesma por achá-lo atraente quando ele é tão superior, sabe? Como se fosse de outro planeta. O que Mariana não percebeu foi que, na pressa de atender o telefone, havia esquecido de desligar o fone do sistema de comunicação interno de sua mesa. E Lucas, tentando localizá-la para uma demanda urgente, havia acionado o intercomunicador justamente quando ela começara a falar. No 28º andar, Lucas ficou paralisado em sua cadeira executiva. A voz de Mariana chegava clara através do sistema, cada palavra ecoando em sua sala silenciosa. Ele é tão sexy, mas é tão arrogante também. Algo entre choque, diversão e uma estranha satisfação tomou conta dele. Durante 2 anos, havia assumido que Mariana o via apenas como mais um chefe exigente. Talvez até o temesse. A ideia de que ela o achava atraente nunca havia passado por sua mente. Assim como jamais imaginou que ela o considerasse arrogante de forma tão franca. A conversa continuava do outro lado. Eu não deveria estar falando isso, Ju. É meu chefe, pelo amor de Deus. Mas às vezes ele me olha de um jeito que, não sei, me confunde totalmente. E hoje ele estava tão estressado, quase senti vontade de... De quê? Me perguntou Juliana. De dar um abraço nele, admitiu Mariana, rindo de si mesma. Ridículo, né? Ele me demitiria na hora, se soubesse que penso nele assim. Lucas desligou o intercomunicador, o coração batendo de forma estranha no peito. Ficou imóvel por vários minutos, processando o que havia ouvido. Mariana o achava sexy e arrogante, e aparentemente queria consolá-lo quando estava estressado. Uma mistura de emoções o atingiu. Havia algo profundamente honesto naquelas palavras ditas sem filtro, uma autenticidade que ele raramente encontrava em seu mundo corporativo de elogios calculados e sorrisos interesseiros. E a forma como ela se preocupava com ele, mesmo achando-o arrogante, tocou algo em seu peito que ele não sabia que existia. Quando Mariana voltou para sua mesa 15 minutos depois, encontrou Lucas parado ao lado de sua cadeira, uma expressão indecifrável no rosto. Seu sangue gelou instantaneamente ao ver o fone do intercomunicador ligado. Senhor Thorne, começou ela, a voz falhando quando percebeu a situação. Preciso falar com você. E em minha sala. Agora, disse Lucas, a voz controlada demais. Mariana o seguiu com pernas trêmulas, sentindo como se caminhasse para o próprio funeral profissional. A demissão era certa. 2 anos de trabalho duro, de provar seu valor, de sustentar sua família. Tudo destruído por alguns minutos de desabafo desguardado. Na sala dele, Lucas fechou a porta e se posicionou atrás da mesa, os braços cruzados. O silêncio se estendeu por eternos segundos enquanto ele a estudava. Então, disse ele finalmente, eu sou sexy e arrogante. O rosto de Mariana queimou em chamas de vergonha. Senhor, eu posso explicar. Eu estava insuportável, continuou Lucas, algo que poderia ser diversão brincando em seus olhos escuros. Eu estava desabafando com uma amiga. Não sabia que o intercomunicador estava ligado. Foi um erro terrível e eu assumo total responsabilidade, gaguejou ela, as palavras saindo atropeladas. Lucas caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, deixando-a em suspense. Quando se virou, sua expressão havia mudado completamente. Sabe o que mais me impressionou? Perguntou ele, a voz mais suave.
Não foi me chamar de sexy, embora tenha sido inesperado. Foi o fato de você querer me consolar quando percebeu que eu estava estressado. Mariana piscou confusa. Essa não era a reação que esperava. Em 2 anos trabalhando aqui, continuou Lucas, você é a primeira pessoa que demonstrou se importar genuinamente com meu bem-estar. Não apenas com minha aprovação ou com o que posso oferecer. Senhor, Ela tentou falar, mas ele levantou a mão. Você tem razão, sabe? Sobre eu ser arrogante. Talvez seja a hora de repensar algumas coisas, disse ele, um meio sorriso tocando seus lábios. Mas primeiro, preciso saber, você realmente queria me dar um abraço? A pergunta a pegou completamente desprevenida. A vulnerabilidade na voz dele, a forma como seus olhos a fitavam com uma intensidade nova, tudo aquilo desmoronou suas defesas cuidadosamente construídas. Ela suspirou, desistindo de mentir. Sim, você parecia precisar. Algo fundamental mudou no ar entre eles naquele momento. Lucas a encarou como se a visse pela primeira vez, e Mariana percebeu que talvez sua vida profissional não acabasse ali. Talvez, de forma impossível, estivesse apenas começando algo completamente novo. Nos dias que se seguiram ao incidente, como Mariana passou a chamá-lo mentalmente, tudo mudou de forma sutil, mas inegável. Lucas não a havia demitido, mas sua presença se tornara mais presente. Onde antes havia indiferença profissional, agora existiam olhares demorados, sorrisos quase imperceptíveis e uma atenção que a deixava simultaneamente lisonjeada e nervosa. Na segunda-feira seguinte, Mariana chegou ao escritório para encontrar um café gourmet em sua mesa, ainda quente, ao lado de um pequeno cartão. Para a pessoa que se importa quando estou estressado, LT. Ela olhou ao redor. Confusa, mas Lucas ainda não havia chegado. Quando ele emergiu do elevador às 8 em ponto, cumprimentou-a com um "Bom dia, Mariana", a primeira vez que usava seu nome em 2 anos de trabalho. "Bom dia, senhor. Obrigada pelo café", disse ela, tentando manter a voz firme. "Achei que você merecia algo melhor que o café da máquina", respondeu ele, parando em frente à sua mesa. "Aliás, tenho uma reunião com investidores na quinta-feira. Gostaria que você participasse, não apenas como assistente, mas contribuindo com suas observações." Mariana piscou, surpresa. "Senhor, você salvou uma negociação na semana passada. Sua perspectiva é valiosa", disse Lucas, e havia algo diferente em sua voz, uma consideração que ela nunca havia ouvido antes. Durante toda a semana, pequenos gestos se repetiram. Lucas começou a perguntar sua opinião sobre decisões que antes tomava sozinho. Parava em sua mesa para conversas que iam além do estritamente profissional, perguntando sobre sua formação, seus planos, até mesmo comentando sobre o trânsito de São Paulo. Era como se estivesse tentando conhecer a pessoa por trás da assistente eficiente. Mariana se pegava aguardando esses momentos, mas também lutando contra a culpa que sentia. Quando chegava em casa, no apartamento em Cidade Tiradentes, onde sua mãe ainda acordava às 5 da manhã para limpar escritórios, a realidade a atingia. Lucas pertencia a um mundo completamente diferente do dela. Ele morava em um penthouse na Vila Nova Conceição, frequentava restaurantes onde ela gastaria o salário de 1 mês em uma refeição, e se relacionava com mulheres da alta sociedade paulistana. "Filha, você está diferente", observou Dona Rosa numa noite, enquanto jantavam arroz, feijão e ovo frito. "Mas, não sei, mais animada." "É o trabalho, mãe. Estão me dando mais responsabilidades", mentiu Mariana, incapaz de explicar a verdade. Na quinta-feira, a reunião com os investidores japoneses foi um marco. Mariana, vestindo seu melhor terno e com o coração disparando, sentou-se ao lado de Lucas na imponente sala de conferências. Durante a apresentação, ele genuinamente pediu sua opinião sobre estratégias de expansão e ela surpreendeu a todos, incluindo a si mesma, com análises precisas e sugestões inovadoras. "Excelente trabalho."
sussurrou Lucas em seu ouvido quando a reunião terminou. E ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas foi na sexta-feira que tudo se complicou. Mariana estava organizando os arquivos na sala de Lucas, quando Carolina Medeiros, ex-namorada dele e filha de um importante empresário, apareceu sem avisar. Alta, loira, elegante, vestindo um vestido que custava mais que o salário anual de Mariana. Carolina entrou como se fosse dona do lugar. Lucas, querido, precisamos conversar, disse Carolina, ignorando completamente a presença de Mariana. Carolina, estou trabalhando, respondeu Lucas, visivelmente incomodado. Ouvi rumores interessantes sobre você e sua assistente, disse Carolina, lançando um olhar desdenhoso para Mariana. Espero que não seja verdade. Seria tão inadequado. O sangue de Mariana ferveu, mas ela manteve a compostura profissional. Lucas, entretanto, se levantou abruptamente. Mariana é uma profissional excepcional e merece todo o respeito, disse ele, a voz cortante. E não tenho que justificar minhas decisões para ninguém. Carolina riu, um som cristalino e cruel. Claro, querido. Apenas cuidado para não confundir gratidão com outras coisas. Pessoas como ela podem se aproveitar da situação. A frase atingiu Mariana como um soco. Todas as suas inseguranças sobre a diferença de classe entre ela e Lucas vieram à tona. Sem uma palavra, ela terminou de organizar os arquivos e saiu da sala, o rosto queimando de humilhação. Lucas a encontrou no pequeno jardim interno do prédio 15 minutos depois. Ela estava sentada no mesmo banco onde fizera a ligação fatídica, encarando as mãos trêmulas. Mariana, disse ele, se sentando ao lado dela. Não deu ouvidos ao que Carolina disse. Ela está sendo realista? Se interrompeu Mariana, finalmente olhando para ele. Lucas, Senhor, precisamos conversar sobre o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que estou conhecendo uma mulher extraordinária que esteve debaixo do meu nariz por 2 anos. Disse ele, a sinceridade transparecendo em cada palavra. Uma mulher que mora em Cidade Tiradentes e divide quarto com a irmã e cuja mãe limpa escritórios para sobreviver, replicou Mariana. Uma mulher que não pertence ao seu mundo e nunca pertencerá. E daí? Perguntou Lucas, se virando para encará-la completamente. Você acha que isso importa para mim? Deveria importar, sussurrou ela. Para os dois. Lucas ficou em silêncio por um momento, então estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela. Sabe o que mais me impressiona em você? Sua honestidade. Em um mundo cheio de pessoas tentando me impressionar, você me chama de arrogante. Em um ambiente onde todos concordam comigo, você aponta meus erros. Isso não tem preço, Mariana. Lucas, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Eu não sei exatamente o que está acontecendo entre nós, admitiu ele. Mas sei que não quero que pare. Sei que quando você sorri, meu dia melhora. Sei que sua inteligência me desafia de formas que eu não experimentava há anos. E sei que quando Carolina tentou te diminuir hoje, senti uma raiva que me surpreendeu. Mariana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Isso é loucura, Lucas. Somos de mundos diferentes. Então talvez seja a hora de eu conhecer o seu mundo, disse ele, surpreendendo-a. E talvez você possa me ensinar a ser menos arrogante. Ela riu através das lágrimas, uma mistura de esperança e medo tomando conta de seu coração. Você não sabe no que está se metendo. Estou disposto a descobrir, disse Lucas, e pela primeira vez desde que se conheceram, Mariana viu vulnerabilidade genuína em seus olhos. Se você estiver disposta a me dar uma chance. Naquele momento, sentada no jardim com o homem mais poderoso que conhecia, pedindo uma oportunidade, Mariana percebeu que estava prestes a embarcar na jornada mais assustadora e emocionante de sua vida. O primeiro encontro aconteceu no sábado seguinte. Lucas insistiu em conhecer o mundo de Mariana, e ela, contra seu melhor julgamento, aceitou encontrá-lo no Largo da Batata, longe dos restaurantes sofisticados que ele frequentava. Ver Lucas Thorne descendo de seu BMW preto em meio à multidão da periferia foi surreal.
Ele usava jeans e camisa polo, tentando parecer casual, mas ainda assim se destacava como uma peça de museu em uma feira popular. É diferente do que imaginava, disse ele observando o movimento ao redor. É a vida real. Lucas, para a maioria das pessoas, respondeu Mariana, ainda insegura sobre ter aceitado aquele encontro. Eles caminharam pelas ruas. Pararam em uma lanchonete simples, onde Mariana sempre comia com as amigas e conversaram por horas. Lucas fez perguntas genuínas sobre sua vida, sua família, seus sonhos, e Mariana se pegou relaxando gradualmente. Havia algo reconfortante em vê-lo fora de seu ambiente de poder, mais humano, mais acessível. Você é diferente aqui, observou ela, while dividiam uma porção de batata frita. Melhor ou pior? Aí perguntou ele sorrindo. Mas você, disse ela, e o sorriso dele se alargou. Durante 2 semanas, eles se encontraram discretamente. Lucas aprendeu a tomar café em copo de vidro, experimentou o pão de açúcar na padaria do bairro de Mariana e ela descobriu que ele era mais engraçado e menos arrogante do que imaginava. No escritório, mantinham a profissionalidade, mas havia uma eletricidade no ar que qualquer pessoa observadora poderia perceber. Foi Carolina Medeiros quem percebeu primeiro e decidiu agir. Na manhã de segunda-feira, Mariana chegou ao trabalho para encontrar um grupo de colegas, sussurrando perto da máquina de café. As conversas cessaram abruptamente quando ela passou, mas os olhares a seguiram. Seu estômago se contraiu com um pressentimento ruim. Às 9 da manhã, Roberto Silveira, diretor de recursos humanos, apareceu em sua mesa. Mariana, preciso falar com você. Em minha sala. O escritório de Roberto era pequeno e claustrofóbico. Ele fechou a porta e se sentou atrás da mesa, uma expressão grave no rosto. Chegaram ao meu conhecimento certas irregularidades em seu comportamento profissional. Que tipo de irregularidades? E perguntou Mariana, embora já soubesse a resposta. Sua proximidade inadequada com o Sr. Thorne. Há funcionários relatando que vocês foram vistos juntos fora do ambiente de trabalho, em situações que ultrapassam a relação profissional. O coração de Mariana despencou. Senhor Silveira, eu posso explicar. Não há explicação necessária, interrompeu ele. A empresa tem políticas claras sobre relacionamentos entre funcionários de diferentes hierarquias, especialmente quando envolve o CEO. Mas não fizemos nada errado, protestou ela, a voz saindo mais aguda que pretendia. Percepção é realidade no mundo corporativo, Mariana. E a percepção é que você está se aproveitando de sua posição para ganhos pessoais. As palavras de Carolina ecoaram em sua mente. Pessoas como ela podem se aproveitar da situação. A humilhação a atingiu como uma onda. O que isso significa para meu emprego? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Por enquanto você será transferida para outro departamento. Longe do Sr. Thorne, é para o bem de todos. Mariana saiu da sala de Roberto, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. A transferência significava uma redução salarial significativa, perda de responsabilidades e o fim de 2 anos construindo sua reputação. Mas pior que isso, era a forma como os colegas a olhavam agora, como uma oportunista que havia seduzido o chefe para subir na carreira. Quando Lucas chegou e descobriu o que havia acontecido, sua fúria foi imediata e devastadora. Ele invadiu a sala de Roberto como um furacão. Como ousam transferir minha assistente sem minha autorização? Rugiu ele. Sr. Thorne, é protocolo da empresa. Temos que proteger tanto você quanto a senhorita Faria de possíveis acusações, respondeu Roberto, visivelmente nervoso. Acusações de quê? De ela fazer seu trabalho excepcionalmente bem? Senhor, há rumores sobre envolvimento pessoal. Lucas ficou em silêncio por um momento, o rosto endurecendo. E quem iniciou esses rumores? Mariana sabia a resposta, mesmo antes de Roberto gaguejar. Bem, a senhorita Medeiros expressou algumas preocupações. Naquela tarde, Carolina apareceu no escritório de Lucas com um sorriso triunfante.
Querido, fiz isso pelo seu bem. Aquela garota estava claramente se aproveitando de você. Saia, disse Lucas, a voz perigosamente baixa. Lucas, seja razoável. Você é um dos homens mais poderosos do país. Não pode se comprometer com uma secretária da periferia. Pense na sua reputação, na empresa. Eu disse saia, mas o estrago já estava feito. Na segunda-feira seguinte, uma coluna social de um jornal importante trazia uma pequena nota. Rumores sobre o CEO da TechVision e uma funcionária criam constrangimento na empresa. Fontes próximas sugerem que medidas disciplinares foram tomadas. Mariana leu a nota no ônibus, a caminho do trabalho, e sentiu sua vida desmoronar. Agora não era apenas fofoca de escritório, era público. Sua família descobriria, seus amigos, toda a comunidade onde vivia. Quando chegou ao novo departamento, na contabilidade do 15º andar, foi recebida com olhares curiosos e sussurros maliciosos. É ela, ouviu alguém comentar. Aqui estava com o CEO. Durante toda a semana, Mariana tentou manter a cabeça erguida, mas os comentários e olhares estavam destroçando sua autoestima. Em casa, sua mãe fizera perguntas que ela não soube responder. E sua irmã mais nova havia chegado chorando porque colegas de escola estavam fazendo piadas sobre a irmã que seduziu o patrão. Lucas tentou procurá-la várias vezes, mas ela evitava qualquer contato. Cada vez que o via, lembrava-se do preço que estava pagando por se permitir sonhar além de sua condição. Na sexta-feira, ele finalmente a encurralou no estacionamento. Mariana, precisamos conversar. Não há nada para conversar, disse ela, evitando seus olhos. Isso foi um erro desde o início. Não foi erro nenhum, insistiu Lucas. O que fizeram com você é injusto e eu vou corrigir. Como? Explodiu ela, finalmente o encarando. Vai fazer um comunicado oficial dizendo que não é verdade? Vai demitir metade da empresa por fofoca? Vai apagar a matéria do jornal? Se for necessário, Lucas não entende. Não importa o que você faça agora. Eu sempre serei a secretária que dormiu com o chefe para subir na vida. Essa marca nunca vai sair de mim. E daí? Você vai desistir por causa do que outros pensam? As lágrimas que ela havia segurado a semana toda finalmente escaparam. Eu não tenho escolha. Você pode se dar ao luxo de ignorar a opinião alheia. Eu não. Eu tenho uma família para sustentar, uma reputação a proteger. E agora... Agora eu não sei se algum dia conseguirei outro emprego decente. Lucas tentou tocá-la, mas ela se afastou. Mariana, foi um sonho bonito, sussurrou ela, a voz quebrada. Mas sonhos não pagam contas ou alimentam famílias. Algumas pontes não devem ser cruzadas, e eu deveria ter sabido disso. Ela entrou em seu carro usado e foi embora, deixando Lucas sozinho no estacionamento, percebendo que talvez houvesse obstáculos que nem todo o seu poder e dinheiro conseguiriam superar. 2 semanas se passaram desde a confrontação no estacionamento. Mariana havia se isolado completamente, cumprindo suas novas funções na contabilidade com eficiência mecânica, mas evitando qualquer interação desnecessária. Os olhares e sussurros haviam diminuído, mas a dor permanecia latente. Ela havia considerado seriamente pedir demissão, mas a realidade financeira era implacável. Não podia se dar ao luxo de ficar desempregada. Lucas, por sua vez, havia se tornado ainda mais fechado e irritadiço. Seus funcionários caminhavam sobre ovos e as reuniões se tornaram tensas e improdutivas. Ele havia demitido Roberto Silveira por incompetência administrativa. Mas isso só aumentou os rumores sobre sua instabilidade emocional. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que seu Antônio, o porteiro noturno que trabalhava na TechVision há 15 anos, apareceu discretamente na mesa de Mariana no final do expediente. Ele era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, que conhecia todos os segredos do prédio e era respeitado por sua discrição e lealdade. Moça Mariana, disse ele em voz baixa, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Posso falar com a senhorita um momento? Claro, seu Antônio,
respondeu ela, surpresa com a abordagem. É sobre o Sr. Lucas. Eu sei que não é da minha conta, mas tenho acompanhado tudo o que aconteceu. E há coisas que a senhorita precisa saber. Mariana franziu o senho. Que tipo de coisas? Seu Antônio puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, a voz ainda mais baixa. Eu trabalho aqui desde que o Sr. Lucas fundou a empresa. Vi ele construir tudo do zero, vi de onde ele veio. E posso garantir que a história que contam sobre ele não é a verdade completa. O que quer dizer? O Sr. Lucas não nasceu rico, menina. Ele veio de Itaquera, filho de uma faxineira e um mecânico. A mãe dele limpava escritórios de madrugada, igual sua mãe, para pagar os estudos do menino. Mariana sentiu um choque percorrer seu corpo. Isso é impossível. Ele estudou nas melhores escolas, com bolsa de estudos, moça. O menino era um gênio, mas passou fome muitas vezes. Eu sei porque minha irmã trabalhava na mesma empresa de limpeza que a mãe dele. Dona Carmen, que partiu há 5 anos, era uma guerreira. As palavras de seu Antônio atingiram Mariana como um raio. Mas por que ele esconde isso? Porque quando começou a crescer no mundo dos negócios, descobriu que origem humilde era vista como fraqueza. Ele inventou uma história sobre ser filho de empresários falidos, criou um passado que soasse mais palatável para os investidores e a alta sociedade. E como você sabe de tudo isso? Seu Antônio sorriu tristemente. Porque eu ajudei a criar essa farsa. Nas primeiras reuniões importantes, ele me pedia para fingir ser seu motorista particular, para dar credibilidade à mentira. Eu fazia qualquer coisa pelo menino, via como ele sofria, tentando se encaixar num mundo que o rejeitaria se soubesse a verdade. Mariana processava a informação em choque. Mas isso significa que vocês dois são mais parecidos do que imagina, completou seu Antônio. E há mais, moça. Essa tal de Carolina Medeiros, ela sabe da verdade sobre o passado do Sr. Lucas. O sangue de Mariana gelou. Como assim? Ouvi uma conversa dela ao telefone semana passada. Ela estava no elevador achando que estava sozinha, mas eu estava fazendo a manutenção. Ela disse para alguém que se Lucas não voltasse para ela, contaria para todos sobre o passado humilde dele e como mentiu sobre sua origem. Ela está chantageando ele? Sussurrou Mariana, horrorizada. Parece que sim. E pelo que entendi, ela foi quem espalhou os rumores sobre vocês dois, justamente para afastá-la dele. Ela sabe que o Sr. Lucas nunca se interessou de verdade por nenhuma das mulheres ricas que frequentava, mas viu que com a senhorita era diferente. Mariana sentiu uma mistura de raiva e compreensão tomando conta dela. Tudo começava a fazer sentido. A arrogância de Lucas, que parecia uma armadura. Sua dificuldade em confiar nas pessoas. A forma como Carolina havia agido com tanta confiança. Por que está me contando isso, seu Antônio? O homem suspirou profundamente. Porque em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi o Sr. Lucas sorrir de verdade. Até você aparecer na vida dele. E porque sei reconhecer gente boa quando vejo. E a senhorita é gente boa, moça. Igual ele, no fundo. Mas o que posso fazer com essa informação? Mesmo que seja verdade, pode fazer ele parar de mentir para si mesmo, disse seu Antônio, se levantando. O menino está com medo de que, se você souber de onde ele veio, vai achá-lo falso. Não percebe que é justamente isso que vocês têm em comum que os aproxima. Naquela noite, Mariana voltou para casa com a mente em turbilhão. A revelação mudava tudo. Lucas não era o príncipe arrogante de outro mundo que ela imaginava. Era um menino da periferia que havia conquistado tudo através de muito trabalho e sacrifício. Exatamente como ela estava tentando fazer. Mas também significava que ele havia mentido sobre quem era. Havia criado uma persona falsa. Como poderia confiar em alguém assim? Ao mesmo tempo, compreendia o medo dele. Quantas vezes ela própria havia se sentido inadequada naquele ambiente? Quantas vezes havia tentado esconder aspectos de sua origem para se encaixar? Durante toda a madrugada, ela pensou na conversa com seu Antônio. Carolina estava chantageando Lucas, usando seu passado como arma.
e havia usado Mariana como peão para afastá-lo de qualquer possibilidade de felicidade genuína. Pela primeira vez em semanas, Mariana sentiu algo além de dor e humilhação. Sentiu determinação crescendo em seu peito. Se Lucas estava sendo manipulado e chantageado, se Carolina havia orquestrado toda aquela situação para separá-los, então talvez houvesse uma forma de lutar de volta. Mas primeiro, ela precisava confrontar Lucas com a verdade. Precisava saber da boca dele quem ele realmente era por trás da máscara que usava. E precisava decidir se o homem que havia se apaixonado por ela valia a pena toda a luta que viria pela frente. Porque agora ela sabia que não era apenas sobre eles dois. Era sobre justiça, verdade e a coragem de ser quem realmente se é, independentemente do que o mundo espera. Na sexta-feira seguinte, Mariana tomou coragem para confrontar Lucas. Esperou até o final do expediente, quando o 28º andar estava quase vazio, e subiu até a sala dele. Seu coração batia descompassado enquanto batia na porta. "Entre", disse a voz familiar do outro lado. Lucas estava atrás da mesa, a gravata afrouxada, parecendo exausto. Quando viu que era ela, seus olhos se iluminaram por um instante antes de se tornarem cautelosos. "Mariana, o que faz aqui?" "Precisamos conversar. Sobre você. Sobre quem você realmente é", disse ela, fechando a porta atrás de si. O rosto de Lucas endureceu instantaneamente. "Do que está falando?" "Sei sobre Itaquera, Lucas. Sobre sua mãe, Dona Carmen. Sobre sua origem real." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas se levantou lentamente, o rosto perdendo toda a cor. "Quem te disse isso?" "Isso importa?" "O que importa é que você mentiu. Para mim, para todo mundo. Como posso confiar em alguém que... Você não entende nada." Explodiu Lucas, a voz carregada de uma dor que ela nunca havia visto. "Você acha que foi fácil? Acha que foi simples construir tudo isso, sabendo que a qualquer momento alguém poderia descobrir a verdade e destruir tudo? Mas por que esconder? Por que ter vergonha de onde veio?" "Vergonha?" E Lucas riu amargamente. "Eu tenho orgulho de onde vim. Tenho orgulho da mulher que minha mãe foi. Mas este mundo, Mariana, este mundo que você pensa que é só meu, este mundo me ensinou que origem humilde é fraqueza. Que ser filho de faxineira é desqualificação automática. Então você se tornou exatamente o tipo de pessoa que te rejeitaria." As palavras atingiram Lucas como um tapa. Ele se virou para a janela, os ombros tensos. Talvez tenha se tornado mesmo. "Lucas..." Mariana tentou se aproximar, mas ele levantou a mão. "Você quer saber a verdade toda? Carolina não é apenas minha ex-namorada. Ela é filha do primeiro investidor que quase desistiu de apoiar minha empresa quando descobriu minha origem. Eu namorei ela inicialmente para garantir que o pai dela não me abandonasse." A confissão atingiu Mariana como um murro no estômago. "Você usou ela?" "Assim como ela está me usando agora", disse Lucas, se virando com olhos vidrados. "Ela sabe que se contar a verdade sobre meu passado pode destruir tudo que construí. Os investidores, os clientes, todos vão questionar minha credibilidade. E ela está chantageando você por minha causa. Ela está chantageando porque viu que com você eu estava sendo eu mesmo pela primeira vez em anos. Isso a apavorou, porque significa que ela perdeu o controle sobre mim." Mariana sentiu lágrimas queimando seus olhos. "Que tipo de pessoa você se tornou, Lucas? Que tipo de homem usa uma mulher para conseguir dinheiro e depois se apaixona por outra? O tipo de homem que você jamais deveria amar", sussurrou ele, a voz quebrada. Naquele momento, a porta se abriu bruscamente e Carolina entrou como um furacão, seguida por 2 homens de terno que Mariana não reconheceu. "Que cena tocante", disse Carolina, o sorriso venenoso. "Mariana querida, que bom que está aqui. Vai poder testemunhar tudo." "Carolina, o que significa isso?" perguntou Lucas alarmado. "Significa que chega de jogos, querido. Estes são investigadores particulares que contratei. Eles têm evidências muito interessantes sobre fraudes nos contratos iniciais da sua empresa.
Documentos falsificados, informações mentirosas sobre sua formação. O sangue de Mariana gelou. Que documentos? Ah, minha cara, você não sabia? Seu príncipe encantado não apenas mentiu sobre sua origem. Ele falsificou diplomas, inventou experiências profissionais que nunca teve. A Tecvision foi construída sobre uma montanha de mentiras. Isso não é verdade, disse Lucas, mas sua voz soava fraca. Não é? Carolina riu. Então explique este diploma de MBA de Harvard que você nunca cursou, ou estas cartas de recomendação de empresas onde você nunca trabalhou. Mariana olhou para Lucas, procurando uma negativa, uma explicação, qualquer coisa. Mas o que viu em seus olhos foi culpa pura. Lucas, sussurrou ela. Eu. No começo, eu precisava parecer qualificado. Ninguém investiria em um garoto da periferia sem formação superior. Então eu criei alguns documentos para conseguir as primeiras reuniões. Alguns documentos? Carolina gargalhou. Sua vida inteira é uma mentira, Lucas. E agora todo mundo vai saber. O que você quer? Perguntou Lucas, derrotado. Quero que você case comigo. Um casamento real, não de fachada. E quero que mande sua secretariazinha embora para sempre. Se fizer isso, estes documentos nunca verão a luz do dia. Mariana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem por quem havia se apaixonado, que havia achado que entendia, era um completo estranho. Não apenas havia mentido sobre sua origem, havia construído uma carreira inteira baseada em fraude. Você tem 48 horas para decidir, disse Carolina, se dirigindo à porta. Ah, e Mariana, você deveria procurar outro emprego. Independentemente da decisão dele, sua carreira aqui acabou. Depois que Carolina saiu, Mariana e Lucas ficaram em silêncio por longos minutos. Finalmente ela falou, a voz mal passando de um sussurro. Quem é você realmente, Lucas? Porque agora eu não sei mais. Eu sou alguém que fez escolhas terríveis, tentando sobreviver num mundo que me rejeitaria se soubesse a verdade, disse ele, sem conseguir olhá-la nos olhos. E continua. Fazendo, replicou Mariana. Você vai casar com ela? Lucas ficou em silêncio e esse silêncio foi resposta suficiente. Mariana assentiu lentamente, as lágrimas finalmente caindo. Eu entendo. Você tem muito a perder. Eu achei que talvez fosse corajoso o suficiente para escolher a verdade. Mariana. Não, ela o interrompeu, se dirigindo à porta. Não torne isso mais difícil do que já é. Você fez sua escolha há muito tempo. Só levou tempo para eu perceber. Ela saiu da sala, deixando Lucas sozinho. E pela primeira vez, desde que havia começado aquela jornada, Mariana sentiu que talvez o amor não fosse suficiente para superar todas as barreiras. Talvez algumas pessoas fossem simplesmente incompatíveis. Não importa o quanto se amassem. Naquela noite, no ônibus voltando para casa, ela olhou pela janela e se perguntou se valeria a pena continuar lutando por alguém que havia escolhido viver uma mentira ao invés de lutar pela verdade. O fim de semana passou em uma névoa de dor e raiva. Mariana mal conseguiu dormir, repassando mentalmente cada momento, cada conversa, tentando entender como havia se enganado tanto sobre Lucas. Mas na segunda-feira de manhã, algo havia mudado dentro dela. A dor deu lugar a uma determinação fria e calculada. Ela não ia simplesmente aceitar a derrota. Chegou ao trabalho 1 hora mais cedo e procurou seu Antônio, que estava terminando seu turno noturno. O homem a recebeu com preocupação evidente no rosto. Moça Mariana, soube que a senhorita Carolina esteve aqui na sexta. O senhor Lucas está um caco desde então. Seu Antônio, preciso da sua ajuda. Você disse que conhece todos os segredos deste prédio. Preciso saber tudo sobre Carolina Medeiros. Tudo mesmo. O porteiro a estudou por um momento, depois assentiu lentamente. Venha comigo. Eles desceram ao subsolo, onde seu Antônio tinha uma pequena sala repleta de monitores de segurança e arquivos antigos. 15 anos trabalhando aqui me ensinaram a guardar informações importantes.
disse ele, abrindo um arquivo empoeirado. A senhorita Carolina tem um histórico interessante neste prédio. Que tipo de histórico? Ela já tentou chantagear outras pessoas antes. 2 anos atrás, um diretor financeiro que descobriu irregularidades nas empresas do pai dela. Ela o ameaçou com fotos comprometedoras se ele não silenciasse. Mariana sentiu uma faísca de esperança. Você tem provas disso? Tenho gravações de segurança. As câmeras do elevador captam áudio também e ela não sabia. Seu Antônio mexeu em alguns equipamentos. Mas há mais, moça. Aqueles documentos que ela mostrou na sexta, os diplomas falsificados do Lucas? Falsificados sim, mas não pelo Sr. Lucas. O homem puxou uma pasta. Eu guardei cópias dos documentos originais que o menino apresentou quando abriu a empresa. Eles eram todos legítimos, apenas simplificados. Mariana franziu o senho. Como assim? O Sr. Lucas realmente estudou, mas em faculdades públicas, com bolsas. Ele trabalhou em empresas menores antes de abrir a TechVision. Todos os documentos eram verdadeiros, só não eram de instituições prestigiosas, como Harvard. Então Carolina falsificou documentos para fazê-lo parecer fraudador? Exato. Ela substituiu os diplomas reais por versões falsas de universidades famosas, para poder depois expor que eram falsos. É um plano bem elaborado. A mente de Mariana trabalhava rapidamente. Mas por que você tem os originais? Porque sempre desconfiei das intenções dela. Quando ela começou a se aproximar do Sr. Lucas anos atrás, fiz cópias de todos os documentos importantes. Intuição de velho, sabe? Mariana sentiu adrenalina correndo por suas veias. Isso significa que podemos provar que ela está mentindo. Podemos, mas há um problema. Os investigadores que ela trouxe são legítimos. Se apresentarmos as evidências da forma errada, ela pode alegar que nós é que falsificamos os documentos para defender o Sr. Lucas. Então precisamos de mais do que isso. Seu Antônio sorriu. Por isso que disse que precisava da sua ajuda. Você é inteligente, moça. Mais inteligente que qualquer um daqueles tubarões lá em cima. Se alguém pode encontrar uma forma de derrubar a senhorita Carolina, é você. Durante toda a manhã, Mariana analisou cada detalhe que seu Antônio havia compartilhado. Fez pesquisas discretas sobre Carolina, sua família, suas empresas. Lentamente, um padrão começou a emergir. Carolina não era apenas uma mulher mimada, tentando reconquistar um ex-namorado. Ela era uma manipuladora experiente que usava chantagem e coerção para conseguir o que queria. Mas havia algo mais. As empresas da família Medeiros estavam enfrentando problemas financeiros sérios. Um casamento com Lucas não seria apenas pessoal. Seria um resgate econômico. Às 2 da tarde, Mariana tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para os escritórios de advocacia mais respeitados de São Paulo, apresentando-se como assistente de Lucas, e marcou reuniões urgentes para aquela tarde. Se Carolina queria jogar sujo, ela mostraria o que uma menina da periferia podia fazer quando acuada. Durante suas reuniões, Mariana descobriu informações cruciais. Carolina havia usado táticas similares antes, não apenas em relacionamentos, mas em negócios. Havia um padrão de comportamento que poderia ser provado em tribunal. Quando voltou ao escritório às 5 da tarde, encontrou Lucas saindo do elevador. Ele parecia devastado, como se não tivesse dormido em dias. Seus olhos se encontraram por um momento e ela viu neles uma mistura de desespero e arrependimento. Mariana, disse ele, a voz rouca, preciso falar com você. Não agora, Lucas, mas se realmente quiser conversar, esteja no auditório principal amanhã às 3 da tarde. O auditório? Por quê? Porque é hora de Carolina Medeiros descobrir que subestimou a pessoa errada. Mariana o encarou com uma determinação que ele nunca havia visto antes. E é hora de você descobrir se tem coragem suficiente para lutar pela verdade, ou se vai passar o resto da vida sendo refém das próprias mentiras. Do que está falando? Paul, você descobrirá amanhã, junto com todo mundo.
Mariana se virou para ir embora, mas parou. Ah, e Lucas? Independentemente do que aconteça amanhã, você precisa saber uma coisa. Eu me apaixonei pelo menino de Itaquera, não pelo CEO da TechVision. A questão é se esse menino ainda existe em algum lugar aí dentro. Naquela noite, Mariana trabalhou até tarde em seu apartamento, organizando evidências, preparando apresentações, coordenando com os advogados. Sua mãe a observava preocupada. Filha, o que está acontecendo? Você está diferente. Estou me preparando para a luta da minha vida, mãe. E desta vez vou lutar pelas regras certas. Quando finalmente se deitou às 3 da manhã, Mariana sabia que o dia seguinte definiria não apenas seu futuro com Lucas, mas quem ela realmente era. Havia passado a vida sendo subestimada por causa de sua origem. Agora era hora de mostrar que meninas da periferia também sabiam jogar o jogo da elite, e ela estava pronta para ganhar. Na terça-feira, às 3 da tarde, o auditório principal da TechVision estava lotado. Mariana havia convocado uma reunião de esclarecimentos em nome de Lucas, convidando todos os funcionários, diretores e, curiosamente, alguns jornalistas especializados em economia. Carolina chegou radiante, pensando que assistiria à destruição pública de Lucas. Lucas entrou visivelmente nervoso, sem entender o que estava acontecendo. Quando viu Carolina na primeira fileira, ao lado dos investigadores particulares, seu rosto empalideceu. Mariana subiu ao palco com uma pasta nas mãos e uma determinação que fez o auditório silenciar instantaneamente. Boa tarde a todos. Sei que se perguntam por que estão aqui. Estão aqui porque a verdade importa. E porque algumas pessoas pensaram que poderiam destruir vidas usando mentiras. Ela acionou o projetor, mostrando a primeira imagem. Uma foto de Lucas, aos 18 anos, recebendo um diploma de uma universidade pública. Este é Lucas Thorne, não o CEO bilionário que conhecem, mas o jovem que saiu de Itaquera com uma bolsa de estudos e um sonho. Filho de Carmen Santos, faxineira, e João Thorne, mecânico. Um jovem que construiu tudo que tem aqui através de trabalho árduo e inteligência. Carolina se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Mariana, o que pensa que está fazendo? Estou contando a verdade, Carolina. Algo que você não suportava ouvir. Mariana mudou o slide, mostrando os documentos originais de Lucas. Estes são os diplomas reais de Lucas. Universidade pública, curso de engenharia de computação, formado com honras. Nada de Harvard, nada de MBA internacional. Apenas um jovem brilhante que precisou trabalhar durante a faculdade para se sustentar. Lucas olhava para a tela em choque, vendo sua história verdadeira sendo exposta publicamente pela primeira vez. Mas há pessoas nesta sala que não conseguem aceitar que alguém da periferia tenha tanto sucesso, continuou Mariana. Pessoas que preferem destruir do que aceitar a realidade. Ela clicou para o próximo slide. As gravações de segurança que seu Antônio havia fornecido. Estas são gravações dos últimos 2 anos, mostrando Carolina Medeiros em diversas tentativas de chantagem contra funcionários desta empresa e outras pessoas. A voz de Carolina ecoou pelo auditório, clara e incriminadora, enquanto ameaçava o diretor financeiro anos antes. Isso é invasão de privacidade, gritou Carolina, se levantando. Isso é evidência de crime, replicou Mariana calmamente. Mas o melhor está por vir. Ela mostrou então os documentos falsificados que Carolina havia apresentado como sendo de Lucas, lado a lado com os originais. Carolina não apenas tentou chantagear Lucas com documentos que ela mesma falsificou, mas fez isso porque sua família está à beira da falência e precisa desesperadamente do dinheiro dele. Um murmúrio se espalhou pelo auditório. Os investigadores particulares olhavam uns para os outros, claramente percebendo que haviam sido enganados. Vocês sabem por que sei tudo isso? Perguntou Mariana, sua voz se tornando mais emocional. Porque eu também sou da periferia. Também venho de família humilde.
e porque entendo o medo que Lucas sentia de ser rejeitado por sua origem. Ela se virou para Lucas, que a observava com lágrimas nos olhos. Mas a diferença entre nós, Lucas, é que eu nunca tive vergonha de quem sou. E você não deveria ter também. Sua origem não é sua fraqueza, é sua maior força. Carolina tentou se dirigir à saída, mas encontrou seguranças bloqueando o caminho. Os advogados que Mariana havia contactado entraram no auditório. Carolina Medeiros, disse um deles, você está sendo formalmente acusada de chantagem, falsificação de documentos e tentativa de extorsão. Enquanto Carolina era escoltada para fora, gritando ameaças e protestos, Lucas subiu ao palco. O auditório estava em silêncio total. Mariana está certa, disse ele, a voz trêmula mas clara. Eu menti sobre quem era, não porque não tivesse orgulho de minha origem, mas porque tinha medo. Medo de que vocês não confiassem em mim, medo de não ser aceito neste mundo. Ele se virou para Mariana. Mas esta mulher extraordinária me ensinou que a verdade é sempre mais poderosa que qualquer mentira. E me ensinou que o amor verdadeiro aceita quem realmente somos, não quem fingimos ser. Lucas pegou o microfone e se dirigiu ao auditório. Sou Lucas Thorne, filho de uma faxineira e um mecânico de Itaquera. Construí esta empresa com trabalho honesto e muito suor, e me apaixonei pela mulher mais corajosa que já conheci, que arriscou tudo para salvar não apenas minha empresa, mas minha alma. Ele se ajoelhou diante de Mariana, diante de todos. Mariana Faria, você me ensinou a ter coragem de ser quem realmente sou. Me ensinou que nosso valor não vem de onde nascemos, mas de quem escolhemos ser. Quer passar o resto da vida me ensinando a ser um homem melhor? Mariana olhou para o homem ajoelhado à sua frente, vendo finalmente não o CEO intimidador, mas o menino corajoso que havia saído da periferia para conquistar o mundo. As lágrimas correram livremente por seu rosto enquanto ela sussurrava sim. O auditório explodiu em aplausos. Seu Antônio, assistindo da entrada, sorria orgulhoso. Dona Rosa, que havia sido secretamente convidada por Mariana, chorava de emoção na última fileira. 6 meses depois, a TechVision havia se tornado um exemplo de empresa socialmente responsável, oferecendo bolsas de estudo para jovens da periferia. Lucas e Mariana, agora casados, dividiam não apenas uma vida, mas uma missão: provar que o amor verdadeiro transcende qualquer barreira social e que a coragem de ser autêntico é a maior força que alguém pode ter. A história da assistente que chamou o CEO de sexy e arrogante se tornou lenda na empresa, mas mais que isso, se tornou prova de que às vezes os maiores amores nascem dos menores mal-entendidos e que a verdade, por mais assustadora que pareça, sempre nos liberta. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Mariana e Lucas os tenha tocado profundamente. Para continuar esta viagem emocional através de histórias que celebram a coragem, o amor verdadeiro e a força de quem nunca desiste de seus sonhos. Preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na clicando à sua esquerda. Se esta história de superação e amor os inspirou, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar like no vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o poder da verdade e a beleza dos recomeços. Não percam nossos próximos conteúdos, que prometem emocionar e inspirar. Esperamos vocês nos comentários, compartilhando suas próprias histórias de coragem e transformação.